Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando com o renascimento espiritual, com tudo o que tem a ver com esse processo sagrado, vamos agora ver, agora, mais para a frente, antes vamos ver outras nuances que são importantes, mas veremos neste vídeo, ou vais poder ver, alguns dos sintomas de interferência dos demónios, quer seja direta ou indireta. Mas antes disso, vamos a alguns pontos que são importantes. Eu vou seguir as minhas notas para ser o mais sucinto possível, para que tenhas uma visão clara e todos os pontos estejam presentes, ou pelo menos os essenciais. Então, para a remoção dos pecados, precisa haver entendimento profundo dos mesmos. E caso haja acesso de demónios a ti, o que irás descobrir quando escutares os sintomas que eu vou falar, ou não necessariamente, portanto, alguns deles não são conclusivos, pois podem ter outras fontes, não é? Mas tem outros que são inegáveis. Portanto, ou aqui, ou durante o processo, caso vais fazer o processo de renascimento espiritual, na primeira parte do processo, que é a limpeza profunda, aí será claro, não é? Quando os pecados estiverem a ser apagados, os interessados irão se manifestar. Isto caso tenhas conseguido levar a coisa na intensidade que se pede. Porque se não tiver interesse no teu trabalho, não está a acontecer nada aí. Nada tem que se manifestar porque não há perigo nenhum. Aquilo a quem os demónios tiveram acesso virou escravo. Isto é muito importante. Vale referir que essa escravidão não termina com a morte do corpo físico, ela continua. Não é? No próximo nascimento estarás sob o seu domínio na mesma, porque é nos corpos sutis. Até isso ser quebrado, com muito trabalho espiritual, e bênção, óbvio que sem bênção não tem como. Vale também referir que caso a pessoa tenha filhos, esses demónios terão acesso aos filhos também, e aos filhos dos filhos, formando uma linha geracional, ou chamada maldição de família. Né? Então, caso os demónios tenham acesso a ti, terão acesso às tuas ligações de alma. E os teus filhos terão no seu alcance, no seu radar, e os filhos dos teus filhos, e etc. E lembra-te, que eu falei a importância lá atrás dos ciclos serem muito maiores comparados à vida humana. De certa forma, é como se... Não vou entrar aí. Mais para a frente eu entro nisso. Vamos ser sucintos. Esta epidemia é mais forte e com peculiaridades próprias, e mais forte ainda para aqueles que estão num caminho espiritual. Já é muito forte. Tem peculiaridades muito próprias para todos, mas para aqueles que estão num caminho espiritual, muito mais ainda. Ninguém está livre. Vou repetir, ninguém está livre. Pelo menos implantes tem. Pelo menos implantes tem. E quem tem força consegue seguir mesmo com os implantes etéricos. De certa forma, até ajudam. Para aqueles que são fortes e têm garra, os implantes vão aumentar drasticamente as dificuldades e isso vai gerar uma urgência interna. De certa forma, os implantes acabam por revelar imediatamente aquilo que demoraria muito tempo para perceber como um obstáculo. E como exacerba aquilo, que é uma das suas funções, mas falaremos detalhadamente sobre isso no final desta série, disso, dos pecados, vamos falar sobre isso tudo em detalhe.
como exacerba, dá oportunidade e pode criar a urgência em avançar com mais intensidade. Não é? Mas a maioria não tem essa força. E o ceder traz consequências desastrosas. O ceder a esses impulsos, o ceder às tentações. Quer seja pelo vazio espiritual ou pela invasão dos demónios. Vamos entender depois como é que funcionam estas coisas todas. Não é? O que é que uma coisa tem relação com a outra, etc. Algum nível de comprometimento existe. Portanto, algum tipo de acesso de influência, alguma coisa existe. Tenhas dúvidas. Só precisa saber da extensão do mesmo, pois isso vai mudar os contornos do renascimento espiritual. Não é? É diferente alguém que está no processo de renascimento espiritual para apagar todos os pecados e as suas sementes, que não há acesso dos demónios a si mesmo. Não é? É diferente de alguém que os demónios já têm acesso, porque aí vai ter que lutar pela sua sobrevivência, vai ter que cortar os laços com os demónios e eles não deixam barato, eles dão luta. Então é um processo muito diferente. Você tem um extra, não é? Mas não importa, tudo é possível. Não existe nenhum caso impossível para Deus. O que pode existir é um raso nível de arrependimento e sinceridade da tua parte para que Deus não interceda por ti e não te liberte e não te liberte não só dos pecados, mas também dos demónios. Então, por mais intenso que isso seja, e eu sei que há muitos de vocês que estão há muito tempo assim. Há muitos de vocês que estão desde que nasceram. Alguns sabem, outros não sabem que são escravos, não é? E aqueles que sabem, muitos não acreditam que já seja possível sair disso. Mas é possível, desde que chegues num nível de arrependimento profundo necessário. Não é? E que queiras trilhar o caminho de volta para Deus. Porque se não estás a trilhar o caminho de volta para Deus, estás a trilhar o caminho de volta para os demónios, não é mesmo? Então, para que mexer naquilo que já está feito? Entende que enquanto não chegares nesse arrependimento profundo e profundo comprometimento em entregares a vida a Deus, os demónios estão em seu direito de estar aí, pois lhe deste esse direito com os pecados e as ofensas. Logo eles vão estar de acordo com a lei divina. Não há nada que se lhe possa dizer. Estão dentro da lei. Por esta razão. O que é de Deus vai para Deus. O que não é de Deus é dos demónios. Não tem nada pelo meio. E está certo, está certo. Tanto que Shri Narasimha vem interceder pelos devotos. Os sinceros ou aqueles que conseguirem chegar na sinceridade. Caso não consigam, não é que não queiram interceder. Não pode. Lei é lei. E se não chega no arrependimento profundo, existe compactuar com aquilo, existe partilha de valores, e irá voltar a repetir as mesmas coisas. Logo, os demónios estão no seu direito. Caminho espiritual não é brincadeira. Pois, embora não precises pensar nisso, se estiveres seguindo as leis de Deus e caminhando para Ele, não vai ter problema. Mas é importante saber que um buscador sério é uma afronta para os demónios, pois a sua vibração enfraquece os demónios. Por isso eles vão tentar dificultar e impedir ou distorcer ou corromper todos os meios espirituais. Porque o buscador sério é uma afronta. Ele pode chegar na iluminação, que é pior ainda, mas só a intensidade das suas práticas. Porquê é que os demónios tentam corromper tanta gente o tempo todo, todas as formas possíveis, como veremos a seguir? Para aumentar a sua rede.
e que através dessa rede influencia o coletivo. Da mesma forma, um buscador aqui, outro ali, outro ali, outro ali, começa a criar também uma rede, uma vibração elevada, que começa a enfraquecer os demónios e o seu poder sobre as pessoas, sobre o meio. Não é sobre as pessoas, é sobre o meio também. Então, um buscador da verdade sério é um inimigo para os demónios, embora ele não veja o demónio como um inimigo. Ele não está focado nisso, está focado em Deus, quer lá saber demónios para alguma coisa. E esse seu foco, a sua intensidade, a vibração que ele gera, é uma afronta para o poder desses seres. Por isso, torna-se um alvo. Os pecados e ofensas para aquele que busca a Deus com seriedade trazem um peso muito grande, especialmente quando os seus pecados e ofensas deram direitos sobre si mesmo aos demónios. A partir do momento que existem demónios em ti, tu és uma ofensa ambulante para Deus. Tipo, nem dá para ver. E isso não é a morte física do corpo que resolve, não é. Dá muito trabalho reverter isso. E se não é revertido, é sofrimento e agonia infinitos. Quando essa ligação é estabelecida, é muito difícil de sair por várias razões. Agora que eles têm acesso, não vão largar. A sua presença vai influenciar ou usurpar todas as tuas ações, gradativamente. Gradativamente, e vais-te habituando, né, a aumentar a gravidade dos pecados e tudo isso, e naturalizando a coisa. Achando que não é nada. O que faz com que te afastes mais e mais de Deus, mesmo estando num suposto caminho espiritual. Não é? Antigamente, quando a moralidade estava lá em cima, em tempos não tão longínquos, assim, uma pessoa comum tinha padrões morais muito superiores àqueles que estão no caminho espiritual agora. Mas de longe, de longe. E isso não é inocente, é uma construção. Algo que tem vindo a ser facilitado. Mas a gente chega lá. Agora que eles têm acesso, não vão largar. Esta já li. Bom, existem muitas dificuldades no caminho espiritual. É árduo, certamente. Especialmente pela falta de sacralidade, falta de entendimento e maturidade, pelas impurezas, o orgulho, a preguiça, a cobiça, a voracidade, a fraqueza, todas estas coisas. É verdade. Quer dizer, em condições normais, o caminho espiritual já é árduo, já é muito difícil. E para mais que tem pecados, tem um monte de coisas acumuladas que precisa queimar, precisa pagar os karmas, etc, etc. É difícil. E depois fica difícil de levar a uma intensidade que passa esses processos mais rápidos. Então, circunstâncias normais já é difícil. E é por isso é que, por si só, a remoção de todos os pecados já é algo único. Uma oportunidade única. Não é? Muitos lutam contra barreiras aparentemente intransponíveis. Outros não conseguem se estabelecer numa prática espiritual séria, sem que as suas estruturas colapsem. Outros perderam a fé, ou perderam qualquer contato com o mais sutil. Estão densos, não conseguem sentir nada de sutil. Outros acham que têm esse contato, que estão canalizando ou vendo seres de luz e não têm ideia do que está realmente do outro lado. Também iremos lá. No entanto, essas dificuldades não são só tuas. São exacerbadas e exploradas por forças que muitos desconhecem, ignoram ou não dão a devida importância. Existe uma agenda consciente para te corromper, e isso é o que conheces como tentação. E nada é inocente. Nem aquilo que acontece aí dentro, nem aquilo que se manifesta do que chamas do lado de fora. Essas tentações não são.
São tão inocentes quanto a isca no anzol que aparece dentro da água para o peixe. E ele diz, nossa, que presente dos deuses. Não é? Estás rodeado de predadores que aguardam e te tentam para chegar a ti. Tal como a isca está lá. Existe alguém lá em cima que quer, não é? É um predador. E existem muitos predadores que estão à espera, não só à espera, mas a criar as condições para te poder chegar. E à medida em que vais pecando, eles vão ficando mais perto e mais perto e mais perto, até entrar, ter acesso. Existe muita interferência externa, no entanto, tu tens muito dessa responsabilidade. Pois essas interferências exploram o teu livre-arbítrio e no final a decisão se torna tua, o fruto da tua vontade. Já viste acontecer muitas vezes? Buscadores, sabendo das interferências, lutar e depois no final decidir exatamente por o que sabem que não devem. E aí não tem o que falar, não tem o que dizer, tem que respeitar o livre-arbítrio. É a lei, nada pode ser dito. E é por esta razão que isto está a ser trazido desta forma e vai ser disponibilizado da forma que vai ser disponibilizado, para que aqueles que estejam nesta situação, ou não só com demónios, mas em que os pecados estejam de facto pesando, ou não importa, mesmo não estejam pesando, querem se libertar do peso dos pecados para chegar mais rápido a Deus. Mas no caso daqueles que já estão com acesso de demónios, que nada pode ser dito, possam ter acesso, que alguém possa partilhar, não é? E que possam ter acesso e se libertar também. Exatamente por causa de se tornar a tua decisão, nada pode ser dito, pois deve ser respeitado o livre-arbítrio e os frutos dessas decisões são imputados a ti, não a eles. Num determinado nível, essas interferências podem ser contrariadas pela vontade. Só que, infelizmente, a corrupção de valores que existe atualmente não permite que a vontade se coloque do lado certo. Porque eu já vi isto muitas vezes, o buscador sabendo o que é certo, no meio das dificuldades ele acaba por optar por a segurança, por a paz podre, que é a ausência de conflito, não é? E faz exatamente o que não deveria de fazer. E ele se vende por conforto, segurança, paz podre, a manutenção de apegos, medos. E aí, fazer o quê? Quanto mais um buscador se posiciona inadequadamente perante os valores maiores, mais se afasta de Deus e essas interferências tornam mais fortes, pois se aproxima dos demónios, até à corrupção total em muitos casos. Mas esta corrupção total nem sempre é tão desejada assim, porque a agenda camuflada serve muito mais os interesses destes seres. Quanto mais decisões, posicionamentos inadequados, quanto mais orgulho, mais vai perdendo o mérito para receber bênção, pois se afasta de Deus. Pior ainda, quando alguma bênção é enviada por compaixão e acaba sendo desrespeitada, Isso gera mais distância. Quem perde é o buscador, que inevitavelmente um dia se encontra afundado na miséria interior, no vazio de Deus, no sofrimento, ou até como instrumento para aquilo que ofende a Deus, que é um instrumento para os demónios, servir a sua agenda, sabendo, não sabendo, tanto faz. A maioria dos buscadores acredita em seres de luz, anjos de Deus, que trabalham incessantemente para ajudar a humanidade e tentam se conectar a esses seres para evoluir espiritualmente, e muito bem. No entanto, o oposto também é correto. Existem seres sombrios, os anjos daquele que Jesus chamou de Satanás, que trabalham incessantemente para corromper, escravizar a humanidade a valores que corrompem e afastam de Deus, mergulhando as pessoas no caos, no sofrimento, até ao definhar,
até à morte física e ou espiritual. Isto também é verdade. Da mesma forma como os anjos de Deus se desdobram na tentativa de chegar, levar bom senso à humanidade, direcionar, levar para Deus, tentar aplacar as forças sombrias para que tenhas uma chance, os demónios têm a sua agenda, e a agenda é corrupção total, é domínio absoluto, escravizar todo mundo em sofrimento, estabelecer o seu reino. Só que eles não seguem regras, seguem algumas, outras eles contornam. Os anjos têm que seguir as regras de Deus. Deus segue as suas regras. A vida mundana é o reino desse demónio, o Satanás da vida. E a vida espiritual é o campo de batalha onde tudo acontece para um lado ou para o outro, pois o reino de Deus é transcendente, não é? Então, é na espiritualidade que é onde tudo se decide. Não é? A vida mundana, os demónios meio que não precisam lutar por ela. Quem está na vida mundana já está de costas voltadas para Deus, mesmo que ache que esteja de frente para Deus. Só na parte espiritual, aqueles que têm um trabalho espiritual sério ou que tentam ter, aí é que tudo tudo se perde ou tudo se ganha. Porque é aí que o poder dos demónios aumenta, caso sejam bem-sucedidos em corromper os buscadores ou os lugares espirituais ou as práticas espirituais, os ensinamentos, ou perdem força caso os buscadores da verdade, os devotos, mantenham práticas espirituais intensas e o desejo sincero por liberdade, lutando contra os desafios que se apresentam à frente. Vão criando uma aura, uma vibração elevada que vai retirando, minando o poder dos demónios, reduzindo o seu campo de ação. E é por isso que os meios espirituais são tão visados, né? Tão visados de todas as formas possíveis, em todos os meios possíveis, em todos os lugares possíveis. Há um lugar espiritual, tem demónios à volta tentando corromper, distorcer, entrar e destruir. Não haja dúvidas. Ou estão tentando, ou já lá estão e já conseguiram o seu intento. E agora seguem a sua agenda de proliferar o seu reino, aumentar as suas ninhadas. O normal é sintonizar com a luz e ignorar esses seres, pois o caminho do buscador da verdade é a luz e o amor. E não se perde tempo nem se dá energia para esses seres, não se entra nessa vibração. É a mais pura verdade. Mas também é verdade que isso é ilusão, é dualidade. E embora sendo verdade, continuas a trancar a porta do carro e a porta da casa. E o carro é menos importante que o templo do corpo ou o templo do espírito, como dizia Jesus, nas palavras encontradas no Evangelho Essênio da Paz. Vamos encontrar, não é? Ele já dizia: o corpo é o templo do espírito e o espírito é o templo de Deus. No entanto, essas verdades anteriores criaram um vácuo onde não se fala e muitos não têm ideia do que significa trilhar um caminho espiritual, de escolher muito bem os passos dados, para onde vão, com quem se misturam, etc. E a agenda da sombra só cresce, só expande. Porque acham que é tudo inocente. É uma explorada inocente, vou ali, vou fazer aquele ritual, vou participar disto, vou receber este tratamento de energia, vou não sei o quê, e avalia, é bom, não é? E não tem nada de mal. E não é nada assim, de todo, não é. Existe uma agenda consciente em tudo que tem a mínima conotação espiritual para se infiltrar, distorcer e chegar a ti.
Já dizia aquela piada dos psiquiatras, não é? Lá porque sejas maluquinho, não quer dizer que não andam mesmo atrás de ti. Uma coisa não necessariamente está separada da outra e uma não nega a outra. Nem afirma, nem afirma. As estruturas antigas, rígidas das tradições espirituais garantiam as práticas espirituais sérias. Intensas práticas de meditação, uso de mantras, criavam toda uma circunstância que limitava essas forças e a sua agenda. Não é? Os mantras, então, demónios não gostam de mantras. Não gostam. Não gostam. Os nomes de Deus, então, pior ainda. Hoje, no meio de tanta insanidade espiritual, se passam ensinamentos que apenas favorecem as agendas sombrias. E depois vamos ver o que é que significa isso, não é? Tudo inocente, tudo tranquilo. Mas eu vou entrar nisso para a frente, mais uma vez, não devagar. Não é? E tudo vai muito bem até vir o preço de tudo isso. Depois começa o sofrimento e a agonia sem fim. E não é nada bonito de se ver. Antigamente, quem tinha sensibilidade ou visão do astral poderia ver ou sentir se haviam demónios com alguém ou no ambiente. Se alguém tivesse com um demónio ou alguma presença tentando se colar, alguém que era mais sensível percebia isso imediatamente. E até era fácil de remover, até com energia e coisas do género. Estamos num outro nível. Tudo ficou sofisticado, conseguindo agora de forma quase imperceptível atuar, influenciar ou tomar conta do templo do corpo através do templo do espírito, ou seja, o acesso ou a posse dos corpos sutis, sendo essa a maior epidemia atual. Nas últimas décadas se propagou tanto e ficaram tão fortes todos os meios empregos por esses seres que pouco ficou fora do seu radar. Aqui meio que fiz uma mistura. Ficou fora do radar deles, tipo, todos os lugares, estão em todas as frentes, né? E de forma imperceptível, e também ficaram fora do radar da maioria dos que são sensíveis, que veem ou sentem as suas presenças. E eu explicarei como mais para a frente. Né? Embora seja o problema de muitos, não são muitos que estão num ponto de se libertar disso. Pois a chave da libertação dessas consciências só se dá pelo profundo arrependimento dos pecados, pela redenção e pela entrega completa a Deus. E muitos não estão neste nível. E por muito que queiram, não conseguem acessar isto. É possível no renascimento espiritual chegar neste nível. Só que o problema é este. Muitos que estão nas mãos de demónios, como estão servindo de instrumentos nas agendas deles, não veem muitas contrariedades. Os frutos dos seus pecados parece que não vêm. Então ainda estão na parte feliz da viagem. Não é? Então, sem o fruto amargo, é difícil chegar no arrependimento profundo. Não é impossível. E tudo o que tem a ver com um trabalho intenso, sério, no processo de renascimento espiritual, torna isso possível. Chegar na seriedade é que é o obstáculo. Mas aí é a tua parte. Deus, em sua manifestação de Sri Narasimha, por compaixão, pois ficou claro que de outra forma os buscadores não têm chance, não é? Está dando aos três mundos a oportunidade de zerar todos os pecados num processo profundamente espiritual, de reconsagração do templo do corpo, reconsagração do templo do espírito, o completo renascimento espiritual, que é a remoção de todos os pecados, todas as ofensas desta vida, de outras vidas e das suas sementes, para que possas voltar exclusivamente para Deus e honrar o teu propósito de alma.
da forma como for o teu propósito de alma. Também vale acrescentar isso, que eu explicarei melhor para a frente também. No Evangelho Essênio da Paz, encontramos todos os passos para a reconsagração do templo do corpo. Acrescentarei aqui também os passos completos para a reconsagração do templo do espírito, ficando assim completo o protocolo de renascimento espiritual, sem a qual é muito difícil ter uma chance real de realização de Deus, quer seja pela presença de demónios, quer seja pela presença de pecados. E a influência demoníaca está tão forte que não tens como parar de pecar. É apenas uma pequena minoria que consegue tal proeza. Enfim. Vamos fazer algumas viagens, no que para muitos parecerá o fantástico. Outros irão entender o porquê de certas dificuldades. Outros encontrarão a esperança de libertação, pois essa é a sua realidade. Só não sabem como lá chegaram, nem como sair. Irei explicar de uma forma bem abrangente os aspectos principais acerca de tudo, para que haja uma compreensão clara. Então, outros encontrarão a esperança de libertação, pois essa é a sua realidade. Muitos já sabem que têm demónios, que têm que conviver com isso, têm que lutar com isso o dia todo. Outros sabem que têm implantes e sofrem os efeitos devastadores dos implantes também, e lutam para remover os implantes, e eles voltam e também não sabem porquê, mas continuam a remover e volta e vai ainda assim, né? Então, tem muitas coisas. No final da série haverá um guia passo a passo. Na realidade, eu estou a montar uma estrutura, um sistema, para que possas fazer o teu renascimento espiritual, né? Podes fazer até onde tu estás. Falarei também disso mais no final. Então estou a preparar o passo a passo, toda a estrutura, para que tenhas também a segurança para fazer, o conhecimento e a segurança e a estrutura montada, porque é um processo intenso, especialmente se tem os demónios envolvidos. Se não tem, bom, aí é outra coisa, mais tranquilo. Mais tranquilo, nesse nível de intensidade, porque é intenso na mesma. Né? Senão, como é que vais convencer, sem intensidade de trabalho espiritual, como vais mostrar a Deus que vale a pena retirar os teus pecados? Só que no caso de haver demónios, é uma carga muito maior. Não importa quanto tempo te perdeste, nem o quão longe foste de Deus. Se encontras o arrependimento sincero e a vontade de te entregares a Deus, se fores realmente sincero, Deus será por ti e te receberá com satisfação de volta. Esta bênção está disponível para todos, sem pré-requisitos. No entanto, aqueles que já sofrem pela distância de Deus, do sagrado, pelas ofensas, precisam mais que ninguém. Ou seja, aqueles que já estão com acesso, os demónios já têm acesso, direto ou indiretamente. Com esta bênção, a iluminação nesta vida passa a ser possível. Terás a oportunidade de voltares para Deus sem pesos. Isso já faz muita diferença, não é? Dependendo do nível de pecados, e nunca ninguém sabe quantos é que tem, na realidade, pode saber os desta vida ou os das outras. Não vai saber, então não sabe quanto tempo será necessário. E pelo peso dos pecados, muitas vezes não tem condições para levar o processo espiritual num nível de intensidade que acelere drasticamente a queima desses pecados. E se conseguir fazer isso, depois não aguentam o peso da queima, não é? Tudo tem um preço. Então, para aqueles onde se encontram alguns destes sintomas, não é? Possivelmente os pecados chegaram em um ápice, ou têm outras nuances, que eu depois vou explicar também. Para estes haverá um algo a mais no processo, e é muito importante que saias dessa situação. No renascimento espiritual completo, caso encontres a sinceridade profunda, tudo isto será resolvido. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jastejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra
karma sayarantaya tamo grasa grasa om swaha abhaya abhayatmani burishta om shro